Ao você ver essa imagem escrito auto perdão, é quase que você trocar um momento infeliz ou frustrante, decepcionante, apenas você colocar na balança da vida e trocar todo esse momento de dissabor por tudo aquilo que você viveu na sua vida, quase que você definisse aquele ato, aquela atitude, aquele evento, aquilo que aconteceu, sendo mais importante do que todas as outras vivências e experiências da vida. Não é uma forma tão saudável de se viver. Porque quando a gente fala de auto-perdão, e eu quero te dizer uma coisa, sabe que eu sempre peço a Deus para colocar pessoas ao estudo da Bíblia como obreiro da igreja, e também é sempre uma troca, sempre é um aprendizado para os dois lados, porque a gente vai conversando com as pessoas e vai entendendo. E surgem muitas dúvidas dentro de cada estudo bíblico, de cada família, de cada indivíduo. E há 2 semanas atrás alguém me disse, deixa eu te fazer uma pergunta, a Bíblia fala algo sobre o auto-perdão, perdoar a si mesmo? O conceito de perdão é muito claro na Bíblia. Argumentamos algumas coisas mais lógicas, né, do ponto de vista bíblico, da ótica divina, do entendimento humano. Mas eu gosto quando Deus coloca alguns questionamentos no coração para que a gente se dedique sempre ao estudo da palavra, não se habitue apenas de... você às vezes decora um estudo bíblico de ponta a ponta ali, 18 lições, 27, 15 lições, e se habitua de tal forma que não quer mudar um pouco a sistemática, porém essas questões que vêm surgindo desses alunos vai nos trazendo conteúdo para que seja estudado e colocado diante de Deus mais vezes. E o auto-perdão foi algo que, em dezembro eu preguei aqui sobre a certeza do perdão. É certo que há um Deus que perdoa. Em janeiro, com os Calebs, eu falei um pouco sobre a ciência do perdão. Eu gosto de falar sobre o perdão. Porque na rotina nossa, no dia a dia e nas experiências e relacionamentos sociais, dentro da psicologia, a gente vai entendendo que algumas demandas de algumas pessoas realmente estão relacionadas justamente ao perdão. A dificuldade de perdoar, a dificuldade de pedir perdão, e agora quando o perdão é com você mesmo. De que forma a Bíblia trata a ideia do auto-perdão. Mas o que precisamos entender, e você pode procurar e vai achar muito fácil, algumas questões da parte da ciência, da medicina, falando sobre o quão é maléfico para o coração do ser humano, ou para suas experiências de vida, aquele que não sabe perdoar. E vai lendo aí, não sei se você está enxergando bem enquanto eu falo, mas percebe-se que pessoas que têm maior disposição em perdoar ou pedir perdão, ela vai ter uma saúde mais estável. Enquanto aquelas que, olha, eu até perdoo, mas se ele vier até a mim. A pesquisa está dizendo que esses vão viver de forma um pouco mais prejudicada do que aquela mente que está acostumada a perdoar e dar o perdão e pedir perdão. Também algumas doenças chamadas psicossomáticas, ou seja, a mente produz um contexto, uma ideologia, uma fantasia que algo não acontece, porém reflete diretamente no seu corpo. Então, ninguém vai no médico para deixar a cabeça em casa, vai com o restante, né? Bom, vou no gastro, vou levar somente o intestino, né? Ninguém faz isso. E com a mente também, ninguém leva somente a mente, porque nós somos um indivíduo por si só completo. A visão é holística, não temos uma divisão. Então, tudo que seu corpo faz afeta a sua mente e vice-versa. E algumas enfermidades, elas realmente são causadas pela falta de perdão. Por quê? Pela mágoa, pela culpa, pelo peso, pela tristeza, ou seja, com transtornos ansiosos ou depressivos. Tudo por não saber lidar com a questão do perdão. Isso nos afeta dia a dia. Porque parece que na nossa ótica humana as pessoas nos devem algo. E para alguns esse dever a algo é tão importante, tão satisfatório entender e aquele chegar até você e dizer, olha, estou aqui para isso, para isso. E alguns se satisfazem com a presença da pessoa, lhe pedindo perdão, justificando algo. Mas as pessoas não nos devem nada. Porque
se nós estamos tratando desse assunto dentro do ambiente cristão e dentro de uma igreja, então nós temos que olhar pela ótica cristã como essas coisas se relacionam com o cristão. E se realmente sou um bom cristão, precisamos entender que as nossas relações, ninguém nos deve nada e eu também não devo nada a ninguém, a não ser a Deus. Porque quando Deus olha hoje para todos aqui, Deus só vê um tipo de pessoa, pecadores que carecem da minha graça. Todos. De ponta a ponta, todos nós. Então, Deus passa uma linha que nos iguala. Nós diferenciamos as pessoas pelas suas funções, pelo seu trabalho, pela sua, vamos dizer assim, da forma que ela se relaciona socialmente, pelos recursos que ela tem. O ser humano divide dessa forma, mas não Deus. Deus nos trata como pecadores, e é por isso que quando o assunto é perdão, principalmente para nós cristãos, devemos entender o efeito que a falta de perdão faz na nossa vida. E eu vejo alguns médicos aqui presentes hoje, e o médico olhando para o cortisol, esse hormônio tão importante que a suprarrenal produz e lança para o nosso corpo. Bom, quando ele está alto, algumas pessoas com quadro ansiosos, ele desenvolve realmente um quadro de cortisol um pouco mais acima. Por quê? Porque o cortisol é chamado o hormônio do estresse. E pessoas que sempre estão com a mente ocupada, ansiosas, preocupadas, ela fica liberando o cortisol. Aí o hipotálamo fala assim para a hipófise, olha, fala para a suprarrenal também, joga algum cortisol, porque esse cidadão ele está ativo. Ele está enfrentando algum medo, ele está enfrentando algum estresse. Então precisamos prepará-lo. E aí vem uma notícia muito ruim, porque o cortisol alto, o organismo seu entende de forma que, se você está constantemente ansioso nesse ambiente de estresse, você precisa de energia. E o corpo diz assim, bom, esse camarada precisa de energia. Vamos agora fazer uma reserva de energia para ele. E aí você ganha, assim, ao redor da cintura, alguns gomozinhos com cortisol alto. Tudo isso porque a sua mente está dizendo para o seu corpo, eu preciso disso. Porque eu estou me colocando sempre num ambiente de estresse. E a pessoa que vive o não perdão, ou o auto-perdão, ou a incapacidade de perdoar, ela está constantemente pensando naquilo que tira a sua paz. Seu corpo está sempre em alerta por uma questão que ela é mental, e o organismo está reagindo de forma muito real. Do ponto de vista psicológico, a gente já vai entrar na questão bíblica. É que eu quero que você entenda hoje que não é um bom negócio não se perdoar e nem dar perdão e nem pedir perdão. Isso nos traz, sim, muito prejuízo. E quando a gente olha para o ponto de vista psicológico, primeira coisa, quando eu não aceito o perdão ou não me perdoar de algo, você não está aceitando a sua humanidade, a sua incapacidade de ser perfeito. Porque nós somos, sim, todos nós, humanos e erraremos. Por quê? Porque a condição humana agora, a condição do pecado, ela nos coloca uma natureza que ela não é perfeita mais. Em algum momento da sua vida, do seu dia, do seu trabalho, da sua atividade, a gente vai errar. E quando eu não aceito isso dentro de mim, eu não podia ter errado, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter dito isso. Por que essa pessoa fez isso? Quando eu entro por esse caminho, você está ignorando o que é essencial na nossa vida. Somos humanos. E está tão previsto o nosso erro que há um livro chamado Bíblia Sagrada, de muitas páginas, para tratar o erro humano. Então o cristão ele precisa ser inteligente no seu modo de raciocinar. Nós vamos errar, amigo. Eu preciso aceitar isso. Eu não consigo. O perfeccionista vai sofrer muito com essas questões. Como pude deixar errar dessa forma? Por que não deu certo? Como eu não passei nessa prova? E ele sobrecarrega de pensamentos dessa forma. Porque ele não aceita o erro. Então, primeira coisa, precisamos entender uma coisa. Aceite a sua humanidade. Isso vai te fazer bem. Se eu errei, aprendizado. O
Que bom que a vida me deu a oportunidade de saber que esse caminho não é o certo. Ou você acha que Thomas Edison ele inventou a lâmpada do dia para a noite? Se você estudar a história, ele errou muito, mas muito, para chegar na lâmpada como ela é. Ele errou demais. Então, a cada erro, ele sabia uma forma, e é um aprendizado de saber como não fazer. Há um benefício aí. Olha, se eu fiz e não deu certo, esse é o meu aprendizado de saber que assim não vai dar certo. Vou tentar de outra forma. Sempre há uma oportunidade de ajustar os erros. Os erros são, hoje a gente pode considerar assim, até um método de aprendizado bem diferenciado. Talvez doloroso. Mas ele evita muito. E aí os pais olham para os filhos e educam seus filhos de forma que o filho não erre. Por quê? Porque eu, pai, já experimentei e sei que não dará certo. Mas até o filho entender isso, ele precisa cometer também os seus erros. Até porque isso é saudável. Do ponto de vista psicológico, seu filho tem que ser frustrado. É uma bênção a frustração na vida do seu filho. Não dá para dar tudo. Não dá para fazer tudo por ele. Deixe ele errar. Deixe errar. Isso é saudável. Isso constrói um indivíduo de forma não tão dependente. E aí você olha para a Organização Mundial da Saúde hoje, e eles falam, você sabia que a adolescência pode ser esticada até quase seus 23 anos, hoje? E por que a OMS diz isso? Porque cada vez mais tardia os adolescentes saem de casa, das casas dos pais. Eles estão se tornando mais dependentes por um período muito maior. Se você olhar para os seus avós, bisavós, com 16 anos ele está trabalhando, com 18 ele está casado, com 19 tem 4 filhos. Assim se formaram, saindo cedo de casa. Mas hoje é cada vez mais tardia a saída desses jovens de dentro de casa. Então são assim uns adolescentão de 22 anos. Porque ainda come com o papai, dorme com o papai, é cuidadinho pelo papai e pela mamãe, até hoje. Então, assim, tudo isso vai trazendo, claro, um prejuízo. Por isso que eu digo, frustre seu filho, deixe ele errar, diga não. Que bom que a gente pode se dizer não, é libertador ou não, né? Continuando a nossa ideia, quando a gente olha para tudo isso, a aceitação precisa ser cultivada dentro do seu coração. Eu preciso me aceitar dessa forma. Eu preciso entender o que é o erro. E eu preciso aprender a me perdoar. Porque enquanto eu não passo por esse processo de auto-perdão, eu estagno, eu paro na vida, eu fico com algo me incomodando, há sempre um ruído, há sempre uma distração, há sempre uma tristeza colocada dentro da minha vida, porque eu ainda não superei aquilo que eu errei. Eu ainda não aceitei dentro de mim que aquele momento foi único e pontual e que a partir de agora eu posso fazer muito diferente. Quando a gente olha para os relacionamentos, aquele que sabe perdoar e pedir perdão, ele vive muito mais tranquilo e as suas relações são muito mais saudáveis. Porque não é qualquer coisa que nos ofende. Não é uma brincadeira ou algo que alguém fez. E algumas pessoas, elas não perguntam à pessoa se ela entendeu o que ela fez. Já que você veio, Gabriel, vamos dizer que o Gabriel faça uma brincadeira comigo que talvez eu não goste. Mas se eu não falar assim, Gabriel, isso que você me falou agora, eu não gostei muito. E alguns não dizem isso. E o outro, talvez, por uma inconsciência, ele nem sabe que ele ofendeu. E eu fico aqui cobrando um perdão dessa pessoa que, ao menos, ela imagina que ela me fez algo. E as relações vão se fechando. Ninguém serve, o vizinho não é bom, o meu companheiro de trabalho também não, o meu da faculdade, as pessoas da igreja. E a gente começa a se afastar disso, daquilo, por coisas que a gente nem sequer informou a ela que ela fez de uma forma que eu não gostava. E está tudo bem você não gostar, e está tudo bem você ter opinião. Só quero te dizer uma coisa. Não quer dizer que você é uma pessoa de opinião, que a sua opinião esteja correta. Você pode ter a opinião que você quiser. Mas também precisa entender. Não é porque é a minha opinião que ela está correta. Porque a gente erra nas nossas opiniões e muito nas relações. Muito bem.
nos parece que a falta de perdão realmente não é algo muito saudável, pelo que a gente viu até aqui. Mas agora, do ponto de vista bíblico, é um ponto de vista bíblico perdoar a si mesmo? Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8. Eu quero ler contigo o versículo 1. Diz assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão onde? Quanto de condenação há para quem está em Cristo Jesus? Quanto? Nenhuma condenação há. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus está dizendo assim: para você que vive em mim, não há condenação alguma. E em outro texto, Jesus chega a dizer: olha, eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar. E você sabe por que Jesus não veio para condenar? Porque condenados já estamos desde o nosso nascimento. Porque ainda em Romanos, Paulo vai dizer aqui: o salário do pecado é a morte. Ou seja, nasceu em pecado. Se já nasceu como pecador, condenado já está. Não precisa que alguém venha e te condene de algo. Por quê? Porque na natureza pecaminosa, a natureza humana, depois do pecado, isso já é uma condenação. Estamos condenados à morte. Então Jesus não veio para condenar, eu vim para tirar essa morte da sua vida. Eu vim para te trazer salvação dessa morte. Então eu fico pensando, ora, se Jesus, o próprio Cristo, está dizendo não há condenação para você, por que eu não vou me condenar de um ato que eu fiz? Porque eu não consigo me perdoar, se o céu está dizendo, eu não te condeno. Jesus, ao olhar para aquela mulher que ia ser apedrejada, acusada de adultério, Jesus diz para ela: quantos aqui te condenaram? Ninguém. E ele falou: e eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O céu está dizendo: eu não condeno você pelos seus atos errados. Então pega essa dica do céu e comece a olhar para você, entendendo que se o próprio Cristo não me condena, por que eu vou ficar me condenando por atos errados que eu fiz na minha vida? E sim, tem pessoas que trazem um fardo, trazem nos seus ombros uma piedade, uma falta de amor próprio, que ela se condena. E alguns, se há um discurso que o inimigo de Deus ama, é aquele que acha assim: eu não sou digno de estar diante de Deus, vou fazer o que lá na igreja agora com tanta coisa errada que eu fiz. Esse não é um pensamento que Deus quer que você tenha. Deus quer trabalhar no seu coração e dizer assim: olha, eu não te condeno, há perdão para você. E nenhuma condenação há se você realmente viver em mim. Agora, claro, viver em Cristo Jesus, eu devo viver como Jesus viveu. Em 1 João 2, 4, ele vai dizer: aquele que diz que ama a Deus deve viver como ele viveu. Então, não quer condenação? Não. Então viva como Jesus viveu. E como Jesus viveu, perdoando as pessoas, oferecendo perdão, nos ensinando a importância. E a Bíblia, ela vai por um caminho tão fantástico do perdão que Jesus diz assim: se você um dia trazer a sua oferta e tiver algo contra o teu irmão, deixe aqui a sua oferta, vá até lá, diga ao seu irmão o que está acontecendo, depois você volta aqui e oferece a sua oferta. Não dá para vir louvar a Deus, não dá para vir orar para esse Deus com o coração pesado de mágoas, sem perdão. Ele está dizendo: a tua oferta não chega até a mim. Deixa aqui, vai lá resolver, depois você volta até a mim. E se isso é contra um irmão, então contra mim é o mesmo processo. Por que você está vindo diante de mim com o coração tão pesado? Por que você vem até mim com o coração tão culpado? Por que você olha para as pessoas com tanta condenação a elas? Por que as pessoas te devem perdão? Jesus está dizendo assim: esquece tudo isso, vem até a mim com o coração limpo, resolva isso e vem até a mim. E é por isso que ele diz: coloque o seu fardo sobre mim, porque o meu fardo é leve. Porque ele não quer nos condenar, ele quer nos amar, ele quer estender a mão e dizer:
eu quero te ajudar. Então, nenhuma condenação há para nós diante de Deus se vivermos em Cristo Jesus. Porque o céu está dizendo, eu não vim aqui para te condenar, eu vim aqui para te salvar, porque condenado você já está. Se eu permanecer no erro, se eu permanecer na falta de perdão, e aí, quando pergunta a Jesus, como ensina-nos a orar, como o Senhor ora, e Jesus ele vai falar, tá bom, eu vou te ensinar a orar. E você vai falar assim na sua oração, perdoa as nossas dívidas, assim como quem? Assim como eu perdoo. Então, Jesus olha e fala assim, sabe como você deve pedir perdão? Como você oferece. Sabe como você quer que eu te perdoo? Como você oferece o perdão. E eu preciso olhar para mim também e oferecer esse perdão a mim. Se é tão nobre, porque a Bíblia vai dizer em 1 João, no capítulo 3, assim, aquele que não ama, não conhece a Deus. 1 João 4,8. Porque Deus é amor. E ele diz mais, como você pode amar, odiar o seu irmão que você vê e dizer que ama a Deus que você não vê? Deus disse, acha que eu acredito nessa tua conversa? Se o teu irmão você odeia e você o vê sempre, como você pode amar a Deus que você não vê? Olha a pergunta que João vai fazer. Então, olhe para você mesmo e se ame. É autocuidado, sim. Auto-perdão é você olhar e aceitar que Deus pagou um preço por você tão caro e tão valioso que isso é motivo de alegria para nós e não de tristeza. Errei, tem as suas causas, tem as consequências, tem a tristeza, tem a mágoa. Há um tempo de cura para o outro. Mas isso não pode ser para sempre. Eu preciso passar por esse processo e viver a vida, seguir em frente. Quando a gente olha para 1 João 9, está escrito de uma forma condicional, porque ela começa se. Se você vier aqui, confessar os seus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar. Mas não é só o perdão, eu te purifico de toda injustiça. Então Deus está dizendo assim, além de perdoar, eu quero purificar a sua vida desse erro. A ponto de Deus dizer lá em Miqueias que os nossos pecados, Ele joga nas profundezas do oceano. A ponto da Bíblia dizer que Deus diz, olha, Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro. E se Deus está dizendo, amigo, dos teus pecados eu não me lembro, filho, eu não lembro mais o que você fez, porque eu vou ficar com esses pensamentos, porque eu vou ficar com essa ideia de que não há perdão para mim. Que suficiência humana é essa de você liberar o perdão ou não quando você bem entender? Perdão na Bíblia é uma ordem, ela não é uma opção. Se você quiser perdoar, não. Perdoe. É necessário trabalhar nesse coração para que a gente realmente entenda a grandeza e a grandiosidade do perdão. E quando eu digo assim, para mim não tem jeito, para mim não tem perdão, sabe o que você está dizendo? A minha autoridade é acima da autoridade de Deus. Porque Deus pode até perdoar, mas eu não. Como cristãos, não podemos pensar assim. Porque Deus está dizendo, há perdão para você, e há perdão. E amigo, se não houvesse perdão para nós, miseráveis e homens e mulheres que seríamos hoje? O que estaríamos fazendo aqui? Se o céu não olhasse para nós e oferecesse esse perdão. Então abraça a oportunidade do perdão que você tem na sua vida. Coloque no seu coração, na sua mente, que há um Deus que te formou, que te criou e que te amou. E Ele diz, você está perdoado. Por que auto-perdão eu considero um ato de fé? Porque somos salvos pela graça, mediante a fé. Hebreus 6 vai dizer que
É impossível agradar a Deus sem fé. A fé é uma condição mínima para que você chegue diante de Deus. Porque o texto que diz assim, olha, é impossível agradar a Deus sem fé, também diz, e Deus se agrada, e você ainda tem que acreditar que Ele é o galardoador, ou seja, é Ele que dará a recompensa. Isso agrada o coração de Deus. O mínimo que eu posso ter no meu coração é fé. Porque a salvação é pela graça mediante a fé. E é essa fé que me conduz até esse Deus do perdão. E quando eu não aceito o perdão na minha vida, quando eu olho para mim e não vejo condição de se perdoar, então que fé é essa que desagrada a Deus? Porque quando eu coloco sobre também as atitudes, a gente também sabe que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Porém, Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. A fé genuína produz obras, e boas obras. A carta de Paulo a Timóteo vai dizer que a Bíblia ela está entregue, a palavra de Deus, para o quê? Para realmente nos direcionar, nos ensinar, para toda a boa obra. Para isso que estamos aqui com a Bíblia aberta, para aprendermos com esse céu a boa obra que Deus quer. Então, a fé sem obras não tem como você ter fé e não produzir nada. Então, eu preciso produzir para mim também, olhar para mim e dizer assim, ó, eu também sou merecedor dessa graça. Por quê? Porque o preço é pago por todos. E quando eu recebo realmente, eu deixo de me punir por aquilo que eu fiz, então eu entro no processo de libertação dessas coisas que têm me tirado a minha paz. Eu tiro a autopunição porque eu não preciso me punir por alguém que já pagou um preço suficiente pelo pecado. Eu não preciso ir daqui até a Aparecida de Norte, caminhando para que seja aceito esse meu voto de fé. Não. Porque não é pelo que eu faço a salvação, é pelo que Deus fez. Ele fez, Ele ofertou. E Ele diz, para que isso aconteça, creia em mim e os seus pecados estarão limpos, porque eu não te condeno. Então a graça ela é maravilhosa na nossa vida. E o perdão entra como a graça maior. Porque é disso que se trata. Seres que não têm como se salvar, ninguém se autossalva, porém, pelo perdão que Deus oferece, nós chegamos até a eternidade. E quando eu olho para todas essas passagens, eu começo a ver que a culpa me tira a paz. A culpa ela impede que eu avance. Porque eu fico remoendo. E o convite de Paulo é, olha, passe pela renovação da sua mente. Para você entender realmente como é bom, agradável e perfeita a vontade de Deus, renove a sua mente. Porque enquanto eu não parar com essas ideias de que não há perdão para mim, que eu não sou suficiente para se perdoar, eu vou ter dificuldade de avançar, porque daí eu tenho dificuldade de entender a graça. Então eu preciso renovar minha mente, buscar em Deus, na leitura da palavra, em oração. Claro, está difícil, está pesado. Eu sei que dói. Mas há alguém que pode te libertar dessa dor da culpa, desse peso da culpa. Ele está dizendo, meu fardo é leve, vem comigo, pega a tua cruz, vamos comigo, eu vou te ajudar. Deus está nesse processo. E enquanto eu não tenho uma experiência com Deus nesse processo, a minha vida espiritual ela fica quase que parada naquele limbo. Eu não avanço. Isso deixa de ter uma vivência, uma experiência com Deus genuína. De um Deus que perdoa, que olha para mim, olha, rapaz, eu errei mesmo, mas estou aqui em pé. E é lindo como a pessoa entende que ela pode errar e pode perdoar. Porque fé, arrependimento e confissão de pecados está relacionado realmente a entender quem é Deus. Então, quando eu não olho possibilidades de perdão, eu não entendi quem é Deus. E aí há algo que eu quero dizer para você, que se você não aceita o perdão, você está dizendo que a cruz para você
ela não é suficiente. E a cruz é suficiente. A oferta maior, ela é suficiente. Porque no texto de 1 Pedro 2,24, que está aí na tela, ele diz: e que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Pelas suas feridas vocês foram curados. Então, Cristo levou tudo para a cruz, inclusive a culpa do seu pecado. Inclusive esse peso que você carrega. Jesus está dizendo: eu tomei isso de você. Então, para que você viva bem, deixe tudo isso comigo. Então Cristo ele está dizendo assim: querido filho, está na hora de você se perdoar. E a Bíblia está recheada de homens e mulheres que passaram por esse processo de auto-perdão. Abre em Atos capítulo 9. Eu poderia falar de Davi, o rei que, após cometer adultério e participar de um homicídio, ele seguiu como rei do povo de Israel. Ele seguiu como homem segundo o coração de Deus. Mas para que Davi seguisse, ele precisa se auto-perdoar. Ele precisa reconhecer o erro. Ele cai em miséria. As consequências vieram para sua família. Mas se ele não se perdoasse, jamais ele continuaria governando sobre o povo. Isso ficou para trás na vida de Davi. Pedro negou a Cristo por 3 vezes. E quando Jesus senta com Pedro e diz: apacenta minhas ovelhas, por 3 vezes, antes de Jesus ser assunto ao céu, e ele diz: Pedro, você me ama. Se Pedro não entendesse que ali era um perdão, uma forma realmente de se auto-perdoar, ele conviveria com esse momento da negação de Cristo pelo resto da sua vida, sendo um peso, uma sombra na vida dele. Mas quem foi Pedro? Pedro vai a Jerusalém, ele começa a pregar. Pedro foi preso, Pedro foi perseguido por causa do evangelho. Por quê? Porque ele se perdoou também da atitude errada que ele teve. Mas quando nós vamos em Atos capítulo 9, o verso 1 diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Saulo é um homem que no capítulo 7, quando Estevão é apedrejado, as vestes de Estevão, um profeta do Senhor, as suas vestes depois do apedrejamento é colocada aos pés de um jovem chamado Saulo. E a Bíblia diz: e Saulo consentia com a morte de Estevão. Então é alguém que está perseguindo cristãos, é alguém que está ouvindo de um Cristo, de um Salvador, que para ele é estranho, e ele começa a perseguir esses cristãos. Inclusive pedindo autorização para que, se ele encontrasse alguém pelo caminho, também levasse preso. Mas quando ele chega em Damasco, há um encontro que muda a sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Para que você aprenda a perdoar pessoas e a se perdoar, você precisa de um encontro com Cristo. Porque perdão é um ato divino. O perdão só existe porque o pecado entrou. E Deus antecipadamente diz: para que o ser humano continue, eu preciso desenvolver um mecanismo para que ele possa conviver com o pecado e ainda assim oferecer vida eterna para ele. E o mecanismo todo é o perdão desses pecados que o ser humano cometeu. Então, da ótica bíblica, só estamos aqui dignos de estar diante de Deus porque o perdão existe. O ato de perdoar. Enquanto não tiver um encontro com Deus, de quem realmente Ele é, de que forma Ele se apresenta na nossa vida, eu terei dificuldades em perdoar. Porque Paulo, ao encontrar com Deus, enquanto ele perseguia cristãos, e aí no capítulo 9, no versículo 5 diz: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Porque perseguir qualquer um que era filho de Cristo, filho de Deus, também é perseguir o próprio Deus. E Paulo, naquele momento, ele perde a sua visão, mas depois desse encontro, depois dessa experiência com Deus,
Paulo vai passar por uma transformação e se tornar um grande missionário. A ponto de Deus ter que... Eu digo que a prisão de Paulo, ela é muito necessária para a nossa vida, porque a maioria das suas cartas ele escreve do contexto da prisão. E se Paulo não parasse na prisão, será que teríamos essas cartas nas nossas mãos hoje? Então Paulo está escrevendo sempre para nós de um contexto que ele está preso por entender que a transformação foi tão importante na vida dele, que Paulo dava a vida para falar de Jesus. O encontro com Cristo foi tão forte que Paulo entendeu o que ele fez. Agora, para que Paulo seguisse, ainda no capítulo 9, você vai ver que, vamos ao versículo 13, Ananias, o profeta do Senhor, diz assim: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas olha o que Deus responde a Ananias. Mas o Senhor disse: Ananias, vai, esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis e perante o povo de Israel. Deus escolhe Saulo. E se você está diante de Deus hoje num caminho do cristianismo, Deus te escolheu de alguma forma. Pode não ser para pregar para reis, mas para quem? É para a sua vizinhança? É para os seus companheiros dentro da sua empresa? É para o seu ambiente de faculdade? Para quem que Deus te separou e te escolheu para que você pregasse? E Paulo aceita. A experiência de Paulo, ela é fantástica. Por quê? Porque agora, olha o verso 26 do capítulo 9. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Era tão forte a presença de Paulo, pelo que ele fez contra os cristãos, que os próprios discípulos recusavam a presença dele. Tinham dúvida realmente dessa transformação. Deixe as pessoas duvidarem de você se realmente você mudou. O que importa é que Deus olha para o teu coração e diz: eu sei que ele mudou. Não desanime com as questões da vida, das pessoas não acreditarem em quem você é. Isso aí eu conheço desde a infância e agora vem me falar de Jesus? Sim. Porque Deus conhecia o coração de Saulo. E isso era o mais importante para ele. E quando a gente fala Saulo ou Paulo, vai no capítulo 13 aí, de Atos. Alguns dizem assim, sabe que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não é isso. Capítulo 13, no verso 9 diz assim: então Saulo, também chamado de quê? Paulo. Porque está diante do seu nome hebraico e do seu nome romano. Então Saulo e Paulo sempre foram chamados assim, por uma questão linguística. Em alguns momentos Saulo, outros questão Paulo. Não é Deus que muda, como mudou de Abrão para Abraão. Não. Mas Paulo, ele transitava entre judeus, entre romanos. Paulo era um homem da alta sociedade, um homem douto, culto, falava idiomas, comercializava tendas. Era alguém de prestígio. Mas alguém que Deus levanta e deixa para nós hoje como aprendizado que o passado tem que ser deixado para trás. Perdão não é esquecer. Esquecimento é amnésia. Talvez o início de Alzheimer. Isso é esquecimento. Perdão é lembrar, sim. Mas é lembrar sem ressentir. É lembrar sem reviver a situação por vezes e vezes e vezes. Perdão é olhar e não se cobrar mais por aquilo que aconteceu. Perdão é olhar e saber assim, bom, eu aprendi uma lição na vida. Eu entendi como não errar mais. Leve os seus erros como algo positivo para a sua vida. São momentos que Deus foi direcionando a sua vida, te ensinando. Assim como uma criança vai aprendendo os passos, assim Deus nos trata com o pecado e com os nossos erros.
quando a gente entende a função do perdão e o quão é importante perdoar, a gente entende que o perdão nos permite a recomeçar. É um recomeço. Bom, até aqui errei, vou recomeçar diferente agora. A oferta do céu é essa. Então entenda que há um Deus que dia após dia te acorda, te levanta, te dá um dia a mais de vida. Aproveite essa oportunidade para fazer diferente. Recomece. Se liberte disso. Porque Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, Paulo está dizendo assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que aconteceu na minha vida lá atrás é para aquele momento lá atrás. Então Paulo agora ele deixa isso e ele continua dizendo no verso 14: e avançando para os que estão adiante. Paulo está dizendo: do meu passado está para trás, eu quero seguir para frente, eu quero seguir em frente. Esqueça, apague da sua vida as mágoas, as culpas. Acerte as questões com as pessoas. Peça perdão. Não diga no seu coração nunca: não vou perdoar ninguém, não vou te perdoar por isso. O perdão ele não é uma opção na Bíblia, ele é uma ordem de Deus. Ele está dizendo: você precisa perdoar. Assim como o vosso Pai lhe perdoa, Jesus está dizendo: perdoe uns aos outros. É necessário. Então, olhando para você mesmo, se perdoe pelas coisas que você fez. Esse livro, Mentes em Colapso, é um advogado que escreve, ele passa por um processo doloroso da sua vida, por uma traição. Mas ele tem que recomeçar o seu casamento de forma muito diferente. E quando ele escreve nesse livro, ele escreve o seguinte na página 44. Cure-se, liberte-se, decida perdoar e perdoe, faça isso por você, por sua saúde e pelas pessoas que estão ao seu redor e que sofrem as consequências do seu estado emocional debilitado. Feche esse canal que liga você ao passado, ao lugar de dor. Feche essa porta que concede legalidade para acusações. Pare esse bombardeio de pensamentos e sentimentos ruins. E ele diz: perdoe, por favor. Ele quase clama: perdoe. Feche essa porta. Não deixe esse canal aberto. Não deixe essa mágoa te ligando durante toda uma vida. Encerre esse ciclo. Peça para Deus tirar do seu coração. Eu digo, você precisa escolher perdoar, mas peça para Deus atuar, porque humanamente falando, algumas questões é difícil a gente entender o perdão. Mas Deus está dizendo: eu perdoo, eu ofereço perdão. Eu não sei quantos gostam aqui de química. Acho que o Fabão é professor de química, Fábio. Química. O meu genro é doutor em química. Aí você fica pensando, como uma pessoa pode gostar de química, né? Física. Mas sabe quando você entende um pouquinho sobre algumas terminologias e prefixos usados no campo da química? A quantidade de átomos colocados dentro de uma molécula, ela tem um máximo. E quando chega nesse máximo, do latim, o prefixo per significa a quantidade máxima de átomos dentro dessa molécula. Se estiver errado, você me corrige, viu, Fábio? Mas é por isso que quando você olha para o manganês com a sua potência máxima de moléculas, de átomos dentro dessa molécula, ele vai ser chamado agora de permanganato. Porque ele chegou no seu máximo de moléculas ali de oxigênio. E aí, quando você olha, por exemplo, para o cloro no seu estado de oxidação máxima, ele não é mais cloro, ele é perclorato. Isso vem do latim. Se você faz algo, você pode fazê-lo. Você pode fazer algo feito. Mas na sua excelência, ele é perfeito. Você pode correr, mas você pode também percorrer. Entende a relação? E aí, quando a gente olha para esse exemplo que eu estou dando,
você pode também permanecer. Mas quando a gente olha para o amor é aquele que doa e o egoísmo é aquele que quer receber apenas. Mas se você quer doar, uma expressão de amor, de doar muito, você perdoa. É a máxima do amor. Olhar para si e se perdoar, olhar para o outro e perdoar, é a máxima do amor. Você perdoa. Você oferece algo que chegou no seu limite. Perdão é importante, queridos. E é por isso que Deus é amor e Ele nos perdoa. Porque a máxima do céu é: eu perdoo os seus erros e seus pecados, eu apago todos eles e deles eu não me lembro. E para a gente encerrar, como conclusão, precisamos sim a rendição à graça. Entender que um dia sim o céu olhou para você e disse: eu pago o preço. E se você aceita o preço, viva perdoado. E quando você errar, peça perdão. Porque o amor de Deus é o amor que doa o máximo, Ele perdoa. Aprenda-se a se perdoar e perdoar as pessoas e a pedir perdão. É o que Deus espera de um cristão. Que Deus abençoe a sua vida. Convido você a se colocar de pé para que a gente ore nessa noite.